Saudações rubro-negra! Nesse vídeo vamos falar das principais notícias do Flamengo nas últimas 24 horas. Vamos falar do novo diagnóstico de Rodrigo Caio, sobre a nova proposta do West Ham pelo Lázaro, investida forte de clube da Série A por Rodinei e muito mais. Esse vídeo é um oferecimento da 1xBet. A 1xBet é um patrocinador do meu vídeo, uma empresa global bookmaker que tem como parceiros Liverpool, Barcelona e outros times de futebol. Eles fornecem grandes ganhos, pagamentos rápidos e este é o mais confiável bookmaker. Campeonato Brasileiro, Liga dos Campeões, Libertadores e vários outros campeonatos já estão no site da 1xBet. E hoje, dia 24, tem jogos importantes como Barcelona e Manchester City às 16h30, Fluminense e Corinthians às 19h30 e o mais esperado confronto do momento, Flamengo e São Paulo às 21h30. Então se inscreva no link que eu vou deixar fixado aqui no comentário, faça um depósito, use o meu código promocional Fúria Negra 1x e obtenha o dobro do valor em seu primeiro depósito. Se você depositar R$50 usando o meu código, terá mais R$50 de bônus no primeiro depósito, bônus até de R$1.560. Clique no primeiro link nos comentários que está fixado aqui no vídeo. Flamengo descarta cirurgia e prepara retorno de Rodrigo Caio para setembro. Quando teve constatado uma lesão no menisco do joelho esquerdo, ocorrido no dia 10 de julho, Rodrigo Caio chegou a um consenso com o departamento médico do Flamengo de optar por um tratamento conservador, focado na fisioterapia de modo a tentar evitar uma intervenção cirúrgica. E sem estipular prazos, o zagueiro tem apresentado evolução e a possibilidade de artroscopia neste momento está descartada pelas partes, notícia que traz alívio no ninho do urubu. Rodrigo Caio já tem feito trabalhos no campo e as dores têm diminuído, algo que anima o jogador e os médicos do clube. A previsão é que o atleta volte aos gramados em setembro, mas o rubro-negro evita estipular prazos para não frustrar expectativas. Por conta da instabilidade de seu aproveitamento, a diretoria foi ao mercado e contratou dois zagueiros na temporada, Pablo e Fabrício Bruno. Ambos têm sido reservas, com a dupla titular sendo formada por Davi Luiz e Léo Pereira. A lesão atual aconteceu na derrota para o Corinthians por 1-0 na Neoquímica Arena, pelo Campeonato Brasileiro. O jogador tem contrato com o Flamengo até o fim de 2023 e a possibilidade de renovação ainda não foi discutida pela diretoria rubro-negra. A ideia é ter o defensor na ponta dos cascos para os grandes jogos que virão. O West Ham aumenta a proposta por Lázaro. O futuro de uma das promessas do Flamengo está em aberto na janela de transferências. Tudo isso, pois o West Ham não desiste da contratação do atacante Lázaro, reserva do time do técnico Dorival Júnior. De acordo com o repórter Júlio Miguel Neto, o clube inglês aumentou a proposta pelo jogador. Depois de propor um valor de compra de 5 milhões de euros, a nova proposta está na casa dos 7 milhões. Contudo, até aqui, o clube carioca ainda não responde se aceitará a proposta pelo jogador. Lázaro tem sido uma opção ao time do Flamengo na temporada de 2022. Sua saída desta forma não está descartada. A verdade é que o Flamengo precisa vender jogadores. Contudo, a direção carioca não tem intenção de liberar Lázaro. Com uma multa na casa de 80 milhões de euros, o jogador é uma das grandes promessas da base rubro-negra. Por isso, pelos bastidores, a tendência é que essa nova proposta seja recusada. Na temporada atual, Lázaro tem sido uma opção, mas com bons números. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, confirmou na segunda-feira, dia 22, que as conversas com o clube europeu existem e que a contraproposta já foi enviada. De fato, teve a proposta e o Flamengo entende que ela tem que ser melhorada. Se vai ser melhorada ou não depende da gente. Estamos aguardando. O Lázaro é um jogador muito importante. A gente conta com ele. Depende muito mais de quem quer comprar, porque a gente não quer vender. Eles já sabem o valor que a gente quer, disse Marcos Braz em conversa com a equipe do De Primeira. Pela equipe profissional do Flamengo, o jovem de 20 anos fez 42 partidas, balançando as redes adversárias 8 vezes e anotando 7 assistências para os companheiros.
Arrascaeta pode deixar o Flamengo após a Copa do Mundo. O Flamengo vive uma grande fase na temporada, mas uma vez o uruguaio Arrascaeta é um dos destaques da equipe. O jogador também está em boa fase na seleção do Uruguai. Por isso, existe a expectativa de como será a atuação do jogador na Copa do Mundo do Catar. Se Arrascaeta for destaque no Mundial, será natural o interesse de grandes clubes no uruguaio. Por isso, o empresário do atleta não garantiu que ele vai permanecer no Rio de Janeiro para 2023. O Georgian está confortável no Flamengo. O povo ama e ele é o melhor estrangeiro do Campeonato Brasileiro. Veremos depois da Copa do Mundo se ele fica ou sai, disse Daniel Fonseca à Rádio Sport 890 do Uruguai. Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até 2026. A diretoria rubro-negra já adiantou que só negocia o uruguaio pela multa rescisória. Atlético Mineiro intensifica conversas por Rodinei. Titular do Flamengo com o técnico Dorival Júnior, o lateral direito Rodinei tem contrato apenas até o fim desta temporada. Sem conversas avançadas pela prorrogação do vínculo, o jogador vem sendo sondado por muitos clubes do Brasil, entre eles o Atlético Mineiro. No entanto, o Galo ganhou um concorrente pela contratação do lateral. Segundo o site segmentado Coluna do Fla, o Grêmio entrou na briga pela contratação de Rodinei, que já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. A proposta que estará na mesa do staff do jogador tem 2 anos de contrato. O tricolor gaúcho espera uma resposta para firmar um pré-contrato. Antes muito contestado pelo torcedor rubro-negro, Rodinei vem ganhando oportunidades com Dorival Júnior e crescido desempenho nos últimos jogos. Contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, ele deu assistência para o gol de bicicleta de Pedro, que colocou o Flamengo nas semifinais. Jorge Sampaoli analisa quem tem a melhor equipe entre Palmeiras e Flamengo e se derrete pelo rubro-negro carioca. O técnico Jorge Sampaoli, que treinou Santos e Atlético Mineiro entre 2019 e 2020, abordou as qualidades de 2 das principais equipes do país, Palmeiras e Flamengo. Em participação no Bem Amigos, do Sport TV, o argentino, que está sem clube desde que deixou o Olympique de Marselha, exaltou a organização dos paulistas, mas afirmou que os cariocas possuem um elenco de elite. Ao falar sobre o Flamengo, o argentino mostrou não entender como a equipe, hoje treinada por Dorival Júnior, chegou a ficar na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Hoje, o clube está em terceiro. O Flamengo, pela qualidade de seus jogadores, tem uma sequência tão forte de ataques que parece ilógico que estiveram no 14º lugar da tabela. Quando um treinador pensa que os jogadores precisam se adaptar ao seu estilo e não tirar o melhor deles, penso que é um trabalho fracassado. Sigo pensando que o futebol não é dos treinadores, é dos jogadores, disse Sampaoli. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho para notícias diárias do Flamengo e curiosidades sobre o clube e sobre jogadores. Aqui é o canal Fúria Rubro-Negra. Saudações, Rubro-Negra!